Você já parou para pensar que o silêncio de um prédio em ruínas pode ser a fachada perfeita para o segredo mais bem guardado da humanidade? No Japão, o fenômeno das construções abandonadas, conhecidas como Haikyo, é uma realidade que intriga exploradores urbanos e sociólogos. Milhares de estruturas de concreto tomadas pela vegetação e pelo tempo permanecem imóveis enquanto o mundo ao redor gira em uma velocidade frenética. Mas, e se uma dessas carcaças de cimento não fosse um monumento ao esquecimento, e sim o ponto nevrálgico da tecnologia global? Imagine um cenário onde o QG mais avançado do mundo não está em um bunker subterrâneo no deserto, mas bem ali, na esquina de uma rua movimentada em Osaka ou no coração de uma vila rural em declínio. Para entender como isso funcionaria, precisamos primeiro olhar para a realidade do Japão. O país enfrenta uma crise de propriedades abandonadas, as chamadas akias. São casas, escritórios e até hospitais inteiros que perdem o valor comercial e são deixados para trás devido ao envelhecimento da população e a questões burocráticas de herança. Esse excesso de ruído visual, arquitetônico, cria a camuflagem perfeita. Em um mar de prédios cinzas e decadentes, ninguém olharia duas vezes para uma fachada com janelas quebradas e pichações artísticas. No entanto, por trás dessa casca de abandono, a engenharia de ponta estaria operando em um nível que desafia a nossa compreensão atual. O primeiro grande desafio de um QG secreto escondido em um prédio abandonado é a energia. Como você alimenta supercomputadores de última geração, sistemas de suporte à vida e inteligências artificiais avançadas sem que a conta de luz chame a atenção das autoridades? A resposta didática para isso envolveria a microgeração de energia independente. Esse prédio provavelmente não estaria conectado à rede elétrica pública. Em vez disso, ele utilizaria células de combustível de hidrogênio de alta eficiência escondidas no subsolo, ou talvez uma tecnologia de reatores modulares pequenos, os SMRs, que são capazes de gerar energia limpa e silenciosa por décadas sem necessidade de reabastecimento externo. Todo o calor residual gerado por esses sistemas não seria expelido por chaminés óbvias, mas sim dissipado através de trocadores de calor geotérmicos, utilizando o próprio solo sob a fundação do prédio para mascarar a assinatura térmica da estrutura. A questão do calor é fundamental. Se você tem um centro de processamento de dados massivo, ele esquenta. Na visão infravermelha de um satélite, um prédio abandonado que emite calor como uma fornalha seria um farol de alerta. Para evitar isso, o prédio seria revestido internamente com camadas de isolamento térmico de aerogel, um dos materiais mais leves e isolantes do mundo. Além disso, sistemas de resfriamento líquido de circuito fechado poderiam circular fluidos refrigerantes por toda a estrutura, mantendo a temperatura da fachada externa idêntica à do ambiente ao redor. Para um observador externo, ou mesmo para um sensor térmico, aquele prédio pareceria tão frio e sem vida quanto o concreto que o sustenta. Passando para a parte estrutural, o interior do prédio seria uma obra-prima de engenharia modular. Enquanto o exterior mantém a aparência de 1985 com rachaduras e ferrugem, o interior seria sustentado por uma exoestrutura de fibra de carbono e titânio. No Japão, a segurança sísmica é uma prioridade absoluta. Um QG secreto não poderia se dar ao luxo de desabar durante um terremoto. Por isso, esse prédio utilizaria amortecedores de massa ativa e isoladores de base avançados, mas redesenhados para serem completamente silenciosos. Se a Terra tremesse, o prédio flutuaria sobre trilhos magnéticos, absorvendo o impacto enquanto os prédios vizinhos sofrem danos. Tudo isso acontecendo sem que uma única rachadura aparecesse na fachada fake de abandono. E como as pessoas entrariam e sairiam sem serem notadas? O fluxo de pessoal é a maior falha de segurança de qualquer instalação secreta. Em um cenário urbano japonês, a solução seria a integração com a infraestrutura existente. Túneis de serviço esquecidos, redes de esgoto desativadas ou até mesmo a conexão com as densas malhas de metrô poderiam servir de porta de entrada. Imagine um elevador de serviço escondido dentro de uma loja de conveniência de fachada ou de um estacionamento automático comum. O agente ou cientista entraria em um carro comum, estacionaria em uma vaga rotineira e, em segundos,
a plataforma desceria para o complexo subterrâneo ligado ao prédio abandonado. A tecnologia dentro desse QG seria algo que beira a ficção científica. Estaríamos falando de computação quântica estável, operando em temperaturas próximas ao zero absoluto no núcleo do prédio. Por ser o QG mais avançado do mundo, ele não estaria apenas processando dados. Ele estaria simulando cenários globais em tempo real. A conectividade seria garantida não por cabos visíveis, mas por comunicações a laser de ponto a ponto com satélites de baixa órbita, usando frequências que se misturam ao ruído eletromagnético natural das grandes cidades. Além disso, o prédio seria uma gigantesca gaiola de Faraday. Nenhuma interferência eletrônica sairia de lá e nenhum sinal externo não autorizado entraria. Isso tornaria o local um buraco negro digital, invisível para sistemas de vigilância eletrônica tradicionais. Mas o que exatamente estaria sendo feito lá dentro? Se estamos no Japão, a meca da robótica, esse QG poderia ser o centro de desenvolvimento de inteligências artificiais autônomas. Longe dos olhos de reguladores e competidores, cientistas poderiam estar criando sistemas capazes de gerenciar redes elétricas inteiras, prever flutuações de mercado com precisão de microsegundos ou até mesmo desenvolver biotecnologia para estender a longevidade humana. O ambiente controlado de um prédio abandonado oferece o isolamento necessário para experimentos que seriam considerados eticamente cinzentos ou tecnologicamente perigosos em ambientes abertos. A vida dentro desse QG seria um contraste absoluto com a decadência externa. Ambientes com iluminação que simula o ciclo circadiano, sistemas de reciclagem de ar que filtram impurezas a nível molecular e jardins hidropônicos que fornecem alimentos frescos para a equipe. Os funcionários viveriam em uma bolha de futurismo, enquanto do outro lado de uma parede de concreto reforçado de 2 metros de espessura, um vizinho idoso japonês reclama do lixo acumulado na calçada daquele prédio velho e inútil. A segurança interna não dependeria de guardas armados visíveis, o que atrairia atenção. Em vez disso, o prédio estaria saturado de sensores biométricos passivos e microdrones defensivos. Qualquer invasor, seja um explorador urbano curioso ou um espião industrial, seria detectado antes mesmo de tocar na maçaneta. Sistemas de defesa não letais, como ondas sonoras de baixa frequência ou pulsos eletromagnéticos localizados, poderiam desorientar qualquer intruso, fazendo-o acreditar que teve uma tontura ou que o prédio é assombrado, alimentando as lendas locais que ajudam a manter as pessoas afastadas. Historicamente, o Japão tem uma relação profunda com o conceito de ocultar o extraordinário sob o ordinário. Durante a era dos ninjas, o disfarce era a arma principal. No mundo moderno, essa filosofia se traduz na arquitetura de ocultação. Existem precedentes reais de bases secretas escondidas sob infraestruturas comuns. O famoso bunker sob o Hotel Greenbrier nos Estados Unidos ou as cidades fechadas da era soviética mostram que o governo e entidades privadas têm a capacidade e a vontade de construir complexos massivos sem o conhecimento público. Por que um prédio abandonado em Tóquio, uma cidade com uma das maiores densidades de infraestrutura do mundo, seria diferente? A descoberta de um local como este mudaria tudo o que sabemos sobre soberania e privacidade. Se uma organização, seja ela governamental ou privada, consegue operar o QG mais avançado do mundo no meio de uma metrópole sem ser detectada, isso significa que a nossa percepção da realidade é filtrada. O que mais está escondido à vista de todos? Aquela fábrica desativada na sua cidade, aquele galpão que nunca tem ninguém, mas que mantém as luzes de segurança acesas. A linha entre o abandono real e a ocultação estratégica é muito mais tênue do que imaginamos. Imagine agora o momento em que esse QG é revelado. Não por um erro, mas por necessidade. Talvez uma crise global que exija a intervenção da tecnologia ali contida. As paredes de concreto falso se abririam, revelando antenas de comunicação holográfica e sistemas de defesa aérea de última geração. O choque da população ao perceber que o lixo urbano era, na verdade, o centro de comando do planeta seria o maior evento sociológico da história. Isso nos faz questionar a validade do que vemos.
Vivemos em um mundo onde a informação é a moeda mais valiosa e o melhor lugar para guardar um tesouro é em uma caixa que ninguém quer abrir. Didaticamente falando, a logística para manter tal lugar é um pesadelo que exige soluções geniais. A gestão de resíduos, por exemplo. Um prédio com centenas de pessoas gera lixo. Como descartar isso sem levantar suspeitas? A solução seria a incineração interna via plasma, transformando detritos em energia e gases inertes que são filtrados e liberados de forma diluída na atmosfera, misturando-se com a poluição urbana comum. A água seria reciclada em um ciclo quase 100% fechado, minimizando a necessidade de conexão com a rede de esgoto municipal. Cada detalhe, do som dos passos nos corredores ao cheiro do ar, seria projetado para não vazar para o mundo exterior. O Japão é o cenário ideal para isso não apenas pela infraestrutura, mas pela cultura. Existe um respeito pelo silêncio e pelo espaço alheio. No Japão, se um prédio está fechado, as pessoas geralmente não tentam invadi-lo por diversão. Elas respeitam a propriedade, mesmo que pareça abandonada. Esse traço cultural oferece uma camada extra de segurança psicológica que nenhum muro de Berlim poderia proporcionar. O QG estaria protegido pelo contrato social de uma nação inteira. Se esse prédio fosse realmente o QG mais avançado do mundo, ele seria o cérebro de uma operação global. De lá, drones invisíveis poderiam ser controlados, mercados de ações poderiam ser estabilizados e crises climáticas poderiam ser monitoradas com precisão cirúrgica. A tecnologia de vigilância interna permitiria que os ocupantes vissem através das paredes dos prédios vizinhos, usando reflexão de sinais Wi-Fi, garantindo que ninguém se aproximasse demais sem autorização. O prédio não seria apenas uma base, seria um organismo cibernético, fundindo o concreto antigo com o silício mais puro. No final das contas, a ideia de um QG secreto em um prédio abandonado no Japão nos ensina sobre a importância da camuflagem na era da informação. Em um mundo onde tudo é rastreado por GPS e satélites, a única forma de desaparecer é esconder-se no lugar mais óbvio possível. A estética do abandono, o wabi-sabi da decadência, torna-se a armadura perfeita contra a curiosidade moderna. O que parece ser o fim de uma história, um prédio que faliu e foi esquecido, é na verdade o prólogo de uma nova era tecnológica que acontece logo ali, atrás daquelas janelas empoeiradas. A próxima vez que você vir uma construção em ruínas, com a pintura descascando e o jardim tomado pelo mato, não sinta apenas pena ou nostalgia. Use o seu pensamento crítico. Observe os detalhes. Aquela câmera de segurança parece nova demais para um prédio morto. Aquele zumbido constante que vem do porão é realmente apenas um gerador antigo? O mistério das ruínas japonesas pode esconder segredos que moldam o destino do mundo, provando que, às vezes, o progresso mais acelerado acontece no mais absoluto e estratégico silêncio. Se um lugar assim fosse descoberto amanhã, o impacto geopolítico seria sísmico. Governos seriam questionados sobre como tal infraestrutura foi permitida em seu solo. Corporações seriam investigadas por orçamentos fantasmas que alimentaram a construção. Mas, acima de tudo, a humanidade teria que aceitar que a tecnologia atingiu um ponto onde ela não precisa mais de grandes monumentos ou arranha-céus de vidro para exibir seu poder. O verdadeiro poder é aquele que não precisa ser visto para ser exercido. O verdadeiro poder é o prédio abandonado que, enquanto todos o ignoram, está decidindo o futuro de cada um de nós. O que aconteceria então se esse prédio fosse real? A resposta é simples. Nós provavelmente nunca saberíamos. E essa é a maior prova de seu sucesso. A tecnologia mais avançada do mundo não é aquela que brilha com luzes de neon, mas aquela que consegue passar por um monte de escombros em uma rua sem saída em Tóquio. O segredo está na simplicidade da fachada e na complexidade do que está oculto. Enquanto houver prédios esquecidos no Japão, haverá o lugar perfeito para esconder o futuro. A curiosidade nos leva a olhar para as estrelas em busca de civilizações avançadas, mas talvez devêssemos estar olhando com mais atenção para as rachaduras no asfalto e para o concreto cinza das nossas próprias cidades. A engenharia por trás dessa ocultação é um testemunho da criatividade humana. Usar a entropia natural como escudo contra a espionagem de alta tecnologia é uma ironia poética,
Enquanto satélites de bilhões de dólares buscam por anomalias em bases militares conhecidas, o verdadeiro QG está usando a poeira e o mofo como criptografia física. É didático observar como a natureza e a tecnologia podem coexistir nesse contexto. As plantas que crescem na fachada ajudam a absorver ondas de radar. As aves que fazem ninhos nos parapeitos servem como um sistema de alerta biológico contra drones de pequeno porte. Tudo é reaproveitado. Tudo tem uma função no grande esquema da invisibilidade. Neste QG, o tempo passaria de forma diferente, sem janelas para o mundo real, mas com telas de alta definição que projetam qualquer paisagem do planeta. A equipe de cientistas e estrategistas estaria vivendo em uma utopia tecnológica. Eles estariam 10, talvez 20 anos à frente de tudo o que está disponível comercialmente. Chips de processamento que não usam elétrons mais luz. Interfaces cérebro-computador que permitem a comunicação por pensamento. Tudo isso operando no silêncio absoluto de uma estrutura que, por fora, parece que vai cair no próximo vendaval. A manutenção de tal local exigiria uma disciplina quase monástica. Cada peça de equipamento que entra, cada grama de resíduo que sai, tudo deve ser meticulosamente planejado para manter a ilusão do abandono. É um jogo constante de xadrez contra a curiosidade pública e a vigilância estatal. Mas no Japão, onde a discrição é uma virtude nacional, esse jogo é jogado com uma maestria inigualável. O prédio abandonado não é apenas uma estrutura. É um símbolo de um mundo onde a verdade está sempre escondida sob várias camadas de aparência. Por fim, o que nos resta é a dúvida. E a dúvida é a semente de toda grande descoberta. Ao caminhar por uma cidade, olhamos para as luzes e para o novo, mas o verdadeiro segredo pode estar no que é velho, no que é feio e no que foi deixado para trás. O QG secreto mais avançado do mundo não precisa de um endereço oficial ou de uma placa na porta. Ele só precisa que continuemos acreditando que ele é apenas um prédio abandonado, um fantasma de concreto em uma terra de Haikyos. E enquanto acreditarmos nisso, o segredo estará seguro, operando silenciosamente nas sombras da modernidade. Imagine os sistemas de defesa desse lugar. Não seriam mísseis ou cercas elétricas. Seriam hologramas de luz estruturada que fazem o prédio parecer ainda mais destruído do que realmente é. Se alguém tentasse quebrar uma janela, encontraria uma blindagem transparente mais resistente que o aço, mas projetada para parecer vidro estilhaçado ao toque. A inteligência artificial que gere o prédio poderia criar eventos de dissuasão, como barulhos estranhos ou quedas de temperatura localizadas.